comigo no livro de Jó. Estamos pregando expositivamente no livro de Jó. O desafio era começarmos os 2 primeiros capítulos, o meio ali do livro de Jó, que eram as discussões de Jó com os colegas. Nós iríamos de forma mais rápida e no final iríamos mais lento, que era a conversa de Jó com Deus. Mas aprove ao Senhor que a gente fosse um pouco mais devagar, então a gente está indo a um passo um pouco mais lento. E hoje chegamos em Jó capítulo 6. Abram comigo em Jó capítulo 6, nossa última mensagem, nós vimos as falas de Elifaz, o homem que se baseava em toda a sua sabedoria, toda a sua experiência, o homem que tinha toda a tradição a seu favor, e nós vimos que os conselhos de Elifaz, apesar de serem bons conselhos, mas eram conselhos dados com motivos errados. Nós vimos que é uma boa teologia, mas com uma prática errada. E assim é o conselho de Elifaz no capítulo 4 e capítulo 5, e aqui no capítulo 6 nós retornamos ao dono do livro, que é Jó. Como Jó vai responder agora o que foi provocado de Elifaz. O livro de Jó, ele vai narrar a história de um homem justo que vai enfrentar inimagináveis provações e vai manter a sua fé inabalável. É importante você ter na sua mente, você tem sempre isso no seu coração, quando você estiver lendo o livro de Jó, que no começo do livro, o próprio Deus já diz que Jó, ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E que no final do livro, Deus vai falar mais uma vez que Jó falou o que era correto acerca de si. Então, o argumento que Satanás apresenta no capítulo 1 e no capítulo 2, dizendo, olha, tire tudo que ele tem, tire a saúde dele, tire os bens, tire os filhos, tire tudo isso que ele tem, que ele vai blasfemar contra o Senhor. Esse argumento cai por terra nos 2 primeiros capítulos. O capítulo 2 termina dizendo que Jó, em todas as suas palavras, ele não amaldiçoou Deus e ele não pecou contra o Senhor. Então, já no capítulo 2, o argumento de Satanás cai por terra. Então, Jó, ele não pecou contra o Senhor. Só que o livro continua. O capítulo 2 termina com os amigos de Jó chegando. Termina dizendo que eles chegaram, vieram de longe, passaram 7 dias e 7 noites ali diante de Jó, sem falar absolutamente nada, e é dito lá explicitamente que eles vieram para consolar e animar Jó. Assim como todo amigo deve fazer. Assim como todo amigo deve fazer. E eles ficaram 7 dias em silêncio, Jó no pó e na cinza. No capítulo 3, Jó abre o seu coração. Jó derrama a sua alma. Nós vimos isso na mensagem, nós falamos sobre a noite mais escura da alma, quando Jó é honesto diante de Deus e dizendo, Deus, está doendo, eu não entendo o que está acontecendo, eu não fiz nada de errado, mas eu estou sofrendo, está doendo, eu não consigo aguentar mais, e Jó derrama a sua alma. E aí no capítulo 4 ele abre a palavra, ele começa a falar, ele aconselha Jó, aconselha por motivos errados. Nós vimos isso na última mensagem, alguns perigos que nós devemos ter cuidado na fala de Elifaz, perigos de, por exemplo, não aplicarmos a nós mesmos aquilo que ensinamos. Era isso que Elifaz estava acusando Jó. Veja, nas falas, isso é interessante nas falas dos amigos de Jó, eles vão falar muitas coisas verdadeiras, eles vão falar muitas coisas certas. No capítulo 8, por exemplo, Bildade, ele vai citar vários salmos, só que os salmos não tinham sido escritos ainda. Então eram verdades de Deus. Ele vai estar citando verdades de Deus, mas vai estar citando verdades de Deus com motivos errados. Assim como Satanás fez com Jesus, citando a palavra com os motivos errados. E assim Bildade vai fazer no capítulo 8, e aqui no capítulo 5, no capítulo 4 e 5, ele acusa Jó de não aplicar aquilo que ele ensina. E nós precisamos ter cuidado com isso. A gente tem que ter cuidado na fala de Elifaz, em não pensar que todo mundo ele é regido pelo princípio da retribuição. Se eu fiz algo de errado, Deus vai pesar a mão sobre mim. Ou se eu quero alguma bênção de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para a igreja, eu tenho que fazer alguma coisa para alguém, para poder alcançar a bênção de Deus. Isso é o princípio da retribuição. Achar que Deus me deve alguma coisa. De repente você depositou o seu dízimo, sua oferta, pensando que Deus deve lhe devolver alguma coisa, como se isso fosse um investimento. Esse é o princípio da retribuição. Nós precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ter cuidado, na fala de Elifaz, no capítulo 4 e 5, de não usarmos as experiências espirituais como justificativa para as nossas ideias.
Lá no capítulo 4, ele vai dizer: olha, eu vi um espírito à noite, ele apareceu diante de mim, e ele disse que nem os anjos são puros diante do Senhor. Como é que você, Jó, pode ser puro diante do Senhor? Cuidado, para você não usar experiências espirituais para justificar suas ideias. As nossas ideias, elas têm que ser cativas à palavra de Deus, à Escritura. E o último perigo é o perigo de acreditarmos apenas na visão limitada humana. Vimos esses perigos que ele faz, aí agora Jó vai responder. E para que você entenda essa dinâmica da conversa de Jó com seus amigos, isso vai acontecer até o capítulo 38. Eu lembro de um filme, eu escrevi aqui 2 parágrafozinhos resumindo esse filme. É um filme bem antigo, então você não vai ter problema de spoiler com esse filme. É um filme bem perturbador, na verdade. Se você nunca assistiu esse filme, não assista não. É perturbador esse filme. É um filme, o nome do filme é Sobre Meninos e Lobos. É bem perturbador esse filme. Escrevi aqui 2 parágrafozinhos e, resumindo o filme, ele vai nos ajudar a entender a dinâmica de Jó com seus amigos. Preste atenção. 3 amigos de infância, Dave, Sean e Jimmy, acabaram se separando quando um deles, Dave, é sequestrado e sofre terríveis abusos sexuais. Agora adultos, e o passado volta a assombrá-los quando a filha de Jimmy é assassinada. Tinham 3 amigos, o Dave, o Sean e o Jimmy, e quando eles eram pequenos, o Dave foi sequestrado por pedófilos, foi torturado, foi maltratado, depois ele é solto. O filme passa, eles crescem, e quando eles crescem, a filha de um deles, a filha do Jimmy, é sequestrada e é morta. Sean é o policial que investiga o caso. E Jimmy quer uma revanche. Jimmy quer que aquele que matou a sua filha seja pego, de todo jeito. E pior de tudo, Dave, o amigo que foi abusado quando era criança, ele é o principal suspeito. Na noite do assassinato da filha de Jimmy, Dave tinha feito algo terrível. Ele, de fato, tinha assassinado brutalmente outra pessoa. Ele assassinou brutalmente um pedófilo. Dave tinha sangue nas mãos, mas não o sangue da filha de Jimmy. Cansado da demora de Sean, Jimmy tem absoluta certeza de que o culpado do assassinato era Dave. Ele, junto com alguns colegas, pega Dave de madrugada e o leva para uma das curvas do rio Mystic. Lá, eles torturam Dave e o forçam a confessar aquilo que ele não fez. Jimmy promete: confesse e você sairá daqui vivo. Dave confessa o que não fez, na esperança de salvar a sua vida. Mas ele não sai daquele local vivo. No final, olhando para o corpo sem vida de Dave, Jimmy diz: aqui, nas curvas do rio Mystic, nós enterramos os nossos pecados. É mais ou menos isso que os amigos de Jó estão fazendo com ele. Confesse que vai ficar tudo bem. Só que a consciência de Jó não permite, ele diz: olha, eu não fiz nada de errado, eu não sou culpado disso que vocês me acusam. E o pior de tudo, ele vai começar agora na fala dele, nos capítulos 6 e 7, ele vai começar a entender que os amigos que estavam lá para poder consolá-lo, esses amigos agora se comportam como inimigos. E ele começa a olhar até mesmo que as flechas de Deus podem estar sendo os seus inimigos. Então aqui no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, você vai ter a angústia de Jó sendo retratada, os seus sofrimentos sendo retratados, sobretudo devido à incompreensão dos seus amigos sobre aquela situação, e a reflexão de Jó sobre a brevidade e a futilidade da vida. Como a vida passa rápido, como a vida é breve, como a gente não tem as respostas que a gente precisa. E se talvez você goste de uma ideia central de um texto, de como isso pode ser aplicado à nossa vida, de como isso pode ficar na sua mente. Esses capítulos nos ensinam que o servo de Deus, ele não vai compreender todas as coisas que ocorrem. Nós não iremos compreender tudo o que ocorre nas nossas vidas. Mas precisamos confiar que Deus está no controle de tudo. Não teremos todos os controles, não saberemos tudo o que acontece. Não saberemos. O Senhor, ele não prometeu, o Senhor prometeu um grande plano, nós vamos falar desse plano no final. Ele prometeu, ele disse que tem um plano, mas ele não nos explicou todos os detalhes do plano. E esse plano é um plano maravilhoso, para o louvor da glória dele.
A glória do nome do Senhor será exaltado no final do seu plano. Quero entrar aqui com você, a gente não vai ler todo o capítulo 6 e todo o capítulo 7, é um texto longo, mas iremos ler aqui algumas partes, eu quero que você preste atenção e eu recomendo que você leia os capítulos 6 e o capítulo 7. Quero fazer aqui uma primeira parte, dos versos 1 até o verso 13, onde você vai ver Jó como um homem vulnerável. Um homem vulnerável com um desejo sincero em seu coração. Veja aqui, vou ler aqui no verso 1 até o verso 4. Ele diz assim, Jó capítulo 6. Então Jó respondeu, depois que Elifaz falou, então Jó respondeu, se a minha queixa de fato pudesse ser pesada, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria. Esta, na verdade, pesaria mais do que que a areia dos mares. Por isso é que minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Jó diz, olha, eu queria que minhas dores fossem colocadas numa balança. Meus amigos, olhem para os dois lados da balança. Olhem as dores que eu estou sentindo. Olha o sofrimento que eu estou passando. Veja o que me aconteceu e tratem, por favor, me digam, é justo isso que está acontecendo? Se de repente, veja, e Jó vai dizer ao longo desse capítulo, ele vai dizer, olha, eu de fato pequei contra o Senhor, eu sou um pecador, eu não sou uma pessoa que estou sem pecados absolutos, mas eu não pequei a ponto de merecer esse sofrimento, Jó vai estar dizendo. Pesem a areia do mar. Naquela época, segundo a cultura cananeia, o que se tinha mais pesado que podia se conhecer era a areia do mar, porque eles não conheciam os continentes, não conheciam todos os continentes. Chegava na praia, o que é que tem debaixo da água? Areia. Então, na cabeça da cultura, o que tem ali é areia agora. O que tem embaixo da água é areia. Então, ele diz, olha, pegue o que tem mais pesado que existe. Se pesar, o meu sofrimento é pior. Para você ver quanto que ele estava sofrendo. Ele pede para refletir, ele diz no versículo 3, olha, minhas palavras, elas foram precipitadas. Ele diz, olha, sejam razoáveis comigo. Ele perdeu 10 filhos, perdeu tudo que ele tinha. Perdeu todos os seus investimentos, perdeu todos os seus servos, perdeu absolutamente tudo. A sua esposa estava dizendo, amaldiçoa a Deus e morre. Os seus amigos que vieram para poder consolá-lo, os seus amigos estavam dizendo, Jó, você pecou, Jó. Alguma coisa você fez. Aí Jó diz, olha, sejam razoáveis, é claro que eu vou trazer palavras precipitadas. É claro que palavras sairão da minha boca, que no futuro eu vou me arrepender de ter dito isso. Tem um autor, Charles Swindoll, eu gosto muito dele, ele diz assim, comentando esse trecho, ele diz, quando chegam ao fim das suas forças, caindo num poço sem fundo de sofrimento, serão ditas palavras precipitadas, que mais tarde as pessoas irão lamentar. Mas enquanto isso está acontecendo, devemos dar-lhe um pouco de folga, devemos dar-lhes um pouco de descanso. Compreenda a dor das pessoas. Às vezes tem uma pessoa sofrendo do seu lado, com dores, com uma dificuldade enorme ali do seu lado, e você está com palavras duras para aquela pessoa. Às vezes até como os amigos de Jó, com uma boa teologia, mas não com uma boa ortopraxia, uma boa prática, um bom sentimento, acolhendo aquelas pessoas. Às vezes as pessoas não precisam escutar verdades absolutas, às vezes as pessoas precisam apenas que você esteja lá do lado delas, com um ombro, consolando. E Jó está dizendo, olha, claro que eu falei palavras precipitadas, meus amigos. Vejam a minha dor, vejam a minha situação. As flechas, no versículo 4 ele fala, as flechas do Todo-Poderoso estão encravadas em mim, e o veneno delas entram em mim. Não era nem a flecha em si que matava, mas o veneno. Quando você era perfurado lá pela flecha, aquele veneno ficava entrando, e ficava doendo, e remoendo, e vinha febres, e vinha dores. E Jó está dizendo, olha, noite após noite, o meu corpo sofre, eu estou sofrido. Olha, eu tenho um desejo sincero de morrer. Veja o versículo 8, onde ele diz, quem me dera se cumprisse o meu pedido, em que Deus me concedesse o que eu desejo. O que é que ele estava pedindo tanto lá no capítulo 3? Deus, acaba com a minha vida. E lá no capítulo 3 ele diz, por que eu não morri no ventre da minha mãe? Já que eu nasci, por que eu não morri um bebê? Já que eu não morri um bebê, por que deixou eu ficar grande e sofrer o que eu tinha sofrido? Por que eu não morri? E Jó está dizendo, olha, quem me dera, Deus me desse o que eu pedi. E veja, agora ele tem um desejo sincero de morrer,
Agora veja qual é o desejo, veja qual é o motivo que Jó tem o desejo de Jó. Veja o versículo 10. Veja, Jó ele não tem um desejo, e em nenhum momento do livro, em nenhum lamento de Jó, ele vai expressar o desejo dele tirar a sua própria vida. Mas veja qual é o motivo, veja o versículo 10, que ele diz assim, ó, isso seria minha consolação, e eu saltaria de contente da minha dor, que é implacável, porque não tenho negado as palavras do santo. Jó está dizendo, olha, eu prefiro morrer, eu prefiro que o Senhor me leve, mas eu não vou negar as palavras do Todo-Poderoso. Lembra aquilo que Satanás disse? Tire tudo que ele tem, que ele vai blasfemar na sua cara. Tire a saúde dele, ele vai blasfemar diante do Senhor. E Jó está dizendo, olha, eu prefiro morrer, mas eu não quero negar as palavras do Todo-Poderoso. Só que, veja o versículo 12, o que é que Jó diz? Veja o que ele diz no versículo 12. Por acaso a minha força é a força de uma pedra? Ou é de bronze a minha carne? Jó está dizendo, olha, eu não sou de pedra. Eu não sou de bronze, eu sou de carne. Minhas forças são limitadas. Então Deus, se o Senhor não quer que eu blasfeme contra o Senhor, me leva a Deus. Esse é o desejo de Jó. Ele não tem o desejo de tirar a própria vida. Mas antes de negar as palavras do Todo-Poderoso, ele prefere entregar a própria vida. Veja um desejo sincero de um homem que tem de estar diante do Senhor. Me lembra muito o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, quando ele diz, né, olha, eu não sei mais o que escolher. Se eu ficar vivo, eu vou estar com vocês. Se eu morrer, eu vou para perto do Senhor, que é incomparavelmente melhor. Quer vivo, quer morto, eu quero estar diante do Senhor. Essa deve ser a nossa postura. Seja vivo, seja morto, mas diante do Senhor. Não de uma forma escapista. Eu preferia que tudo acabasse. Não porque você queira ver o Senhor. Eu quero que o Senhor volte. Não porque você tem desejo de encontrar com o Senhor, mas porque você quer escapar dos seus problemas. Aí é um motivo egoísta de você querer encontrar com o Senhor. Mas porque Ele é o Senhor da glória, porque Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida, e eu e você aguardamos aquele dia que poderemos estar diante do nosso Senhor, poder dobrar o seu joelho diante do Senhor, o Senhor meu Deus. Esse era o desejo de Jó. Ele continua dos versos 14 até o verso 30, ele vai refletir um pouco sobre o abandono que os amigos, sobre a sua vida. Veja o versículo 14, veja o que ele diz no versículo 14, ao aflito, deve o amigo mostrar compaixão, mesmo o que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Ele está dizendo, eu não abandonei o temor do Todo-Poderoso, mas mesmo que eu tivesse abandonado, vocês deveriam mostrar compaixão sobre a minha vida. Vocês são, ele vai fazer uma comparação depois, são como rios intermitentes. Rios que você imagina que vai ter um rio, as caravanas estão andando no deserto, aí você imagina, depois daquela curva vai ter um rio, eu vou saciar a minha sede, e você vai com toda a expectativa, chega lá naquele local, não tem um rio, está seco. E talvez tenham pessoas assim na minha vida e na sua vida, talvez você tenha passado por experiências dessas, de pessoas que você pensou assim, olha, eu vou falar com fulano, fulano vai me ajudar, fulano vai me consolar, fulano vai ter uma palavra de bênção, fulano vai me ajudar, e aí quando você chega lá, é como que um rio intermitente, seco, não tem mais rio, a pessoa não tem consolo para você. Era assim que Jó estava se sentindo. Olha, Jó chega a levantar até a dúvida se de fato eles estavam preocupados com ele. Veja o versículo 21. Assim também vocês não me ajudaram em nada. Vêm os meus males e ficam com medo. Pensem comigo. Quando um homem grande cai, muita gente cai, não cai não? Imagina aí que se Bill Gates perdesse tudo que ele tem. Um bocado de gente ia ficar desempregado, não ia? Ia instalar uma crise mundial. Agora você imagine Jó, o homem mais poderoso do Oriente, perde tudo. Os sabeus vieram, levaram tudo dele. É ou não é para os seus vizinhos ficarem com medo? Rapaz, será que esse povo que atacou Jó não vai me atacar também? Jó, que foi esse negócio que aconteceu aí na casa, que matou seus filhos, será que isso não pode acontecer comigo também? Jó, o que foi que você fez para que eu não faça também? Para que isso não aconteça comigo? Jó levanta a dúvida assim, olha, será que vocês estão se preocupados mesmo comigo? Ou vocês estão querendo livrar a sua pele de vocês? Será que de fato vocês estão preocupados com a minha vida? Veja, e Jó vai perguntar, eu pedi para vocês algum presente?
Eu pedi para que vocês me livrassem de algum opressor. Eu pedi para que vocês me resgatassem de algum tirano. Eu pedi alguma coisa para vocês. Apesar de que ele não tivesse pedido, era obrigação dos amigos oferecerem. Pela cultura do Oriente, de um amigo próximo, era obrigação dos amigos chegarem e dizer: olha, Jó, você perdeu tudo, Jó, está aqui, ó. Vamos investir em você, Jó. Jó, você está com essa doença, você não sabe o que é, vamos pesquisar aqui quais são os medicamentos que tem para essas doenças, Jó. Jó, vamos levantar um exército aqui para perseguir esse povo aí que levou os seus camelos, Jó. Por mais que Jó não tivesse pedido, era obrigação dos amigos oferecerem. E isso eles não fizeram. Então Jó levanta a dúvida: será que de fato eles estão preocupados comigo? Ele termina o capítulo 6 dizendo: olha, eu não estou mentindo. Veja o versículo 28. Agora, tenham a bondade de olhar para mim e vejam que eu não estou mentindo na cara de vocês. Versículo 30, ele diz: há iniquidade em meus lábios. Será que a minha boca não consegue discernir as coisas perniciosas? Jó diz: olha, não estou mentindo. Não estou. Jó, ele não precisou fazer como Dave fez lá no filme Meninos e Lobos. Jó, ele não confessou aquilo que ele não fez. A consciência dele não permitia. Ele estava lá firme. Aí aqui no capítulo 6, aí do 6 para o 7, ele faz uma inversão. Ele para de falar com os amigos e ele dirige agora o seu clamor a Deus. Se no capítulo 6 ele está falando com os amigos, no capítulo 7 agora ele está dirigindo o seu clamor a Deus. Veja o capítulo 7. Ele vai dizer: olha, Deus, me deixe em paz, Deus. O Senhor é muito poderoso, eu sou muito pequeno. Quem é o homem para que o Senhor se preocupe? No versículo, veja aí o versículo 12, ele faz uma comparação bem interessante. Versículo 12, ele diz assim, ó: será que eu sou o mar, ou algum monstro marinho, para que me ponhas sob guarda? O mar e o monstro marinho, na cultura cananeia da época, tinha a ver com as forças de oposição à criação. Tinha-se a ideia de que Deus estava sempre de vigia nessas forças que queriam destruir a criação. E é como se Jó estivesse dizendo: olha, será que eu tenho tanta importância que o Senhor tenha que prestar tanta atenção em mim? Quem sou eu para que o Senhor venha prestar atenção em mim? Veja, o meu sofrimento é desproporcional àquilo que está acontecendo. Veja o versículo 17, ele diz assim, ó, versículo 17: o que é o homem para que tu lhe deis tanta importância, para que lhes deis tanta atenção? No versículo 5, ele dá uma figura meio bizarra da doença dele. Veja, versículo 5, 7, 5. O meu corpo está vestido de vermes, vermes andando por cima do corpo de Jó, e de crostas terrosas, a minha pele racha, e de novo se forma um pus. Essa era a pele de Jó. Ele está dizendo: olha, o meu sofrimento é desproporcional a tudo isso. E o pior de tudo, ao longo de todo o capítulo 6, se no capítulo 6, Jó estava lamentando e estava confrontando o barulho dos homens, vocês falaram tanto, mas não disseram nada. Se no capítulo 6 ele confronta o barulho dos homens, no capítulo 7 o que angustia Jó é o silêncio de Deus. Porque ele faz várias perguntas para Deus. Várias perguntas. Durante todo o capítulo 7, Jó derrama sua angústia, mas o silêncio de Deus persiste. O Senhor não dá resposta à alma sofrida de Jó. Ele conclui a sua súplica perguntando a Deus por que é que Deus fez dele, Jó, o seu alvo. E a resposta? Silêncio. Veja o versículo 20. Veja o versículo 20 e 21. Se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador da humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitaria no pó, e se me procuras, já terei desaparecido. Jó, ele sabe que é um pecador. Ele sabe que é um pecador, mas ele sabe que ele não é culpado daquele pecado específico. Ele sabe que tem sangue nas mãos, mas não o sangue da filha do Jimmy. Ele sabe que aquilo é desproporcional. Ele não sabe. Eu e você, nós temos o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Jó. Jó não tinha o capítulo 1 e o capítulo 2. Os amigos de Jó não tinham. E isso é interessante. Eu vinha meditando nisso no carro, quando estava vindo agora, pensando no livro de Jó. E Deus é
soberano, Deus é poderoso, Ele guia todas as coisas, e Ele permitiu que o livro fosse escrito para que eu e você pudéssemos ser leitores participantes do livro. Porque Deus permite que eu e você, que a gente saiba o capítulo 1 e o capítulo 2, a gente saiba o que está acontecendo. A gente sabe, mas Jó não sabia. Então a gente sabe que aquelas acusações que os amigos de Jó estão fazendo são acusações injustas. Apesar de que eles estão falando coisas verdadeiras, mas são acusações injustas. Então dá para mim, dá para eu, dá para você, dá para a gente sofrer junto com Jó, se colocar no lugar de Jó, sentir a indignação de Jó de estar sendo acusado de algo que ele não fez. E assim, você tem os capítulos 6 e o capítulo 7 de Jó respondendo a Elifaz. Deixa eu fazer algumas rápidas aplicações disso para a minha vida e para a sua vida. Já falamos várias vezes que a Bíblia está contando uma história. A Bíblia não está contando histórias separadas. Existe uma história que vai do Gênesis ao Apocalipse. É a história de como Deus está salvando um povo para a sua exclusiva glória. Como Deus está salvando esse povo. Desde a criação, lá no Jardim do Éden, até a consumação de todas as coisas. Criação, queda, redenção, consumação de todas as coisas. A Bíblia está contando essa história. E o personagem principal dessa história é Jesus Cristo. Desde o Jardim do Éden, desde a criação, até o último momento, o personagem principal da história é Cristo. E eu e você estamos inseridos dentro dessa história. Eu e você estamos aqui dentro dessa história. Essa história está acontecendo e eu e você estamos inseridos. E assim como Jó, dentro dessa história, nós somos vulneráveis. E muitas vezes falaremos palavras precipitadas. Precisamos saber que temos um Senhor que se compadece de nós e que age não contra nós, mas que age em nosso favor. Muitas vezes estaremos em situações que a gente vai pensar, será que Deus é meu inimigo? Será que Deus está me escutando? Será que Deus está de fato comigo? Precisamos entender que muitas vezes, de fato, e do jeito que Jó fez lá no capítulo 3, que ele foi honesto diante de Deus, eu e você precisamos ser honestos também diante de Deus. Colocar nossa alma diante do Senhor. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz um texto bem conhecido pela igreja, ele diz, olha, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, pela ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Apresente isso ao Senhor. Essa minha angústia, essa sua angústia, esse nosso desejo de saber o porquê, a gente não sabe, que as coisas melhoram, elas não melhoram, parece que pioram, coloca isso diante do Senhor, com orações, com súplica, com ações de graça, e a paz que excede todo o entendimento, Paulo diz, olha, é uma paz que não tem como explicar, não é um passe de mágica, não é um botão que você vai apertar, não é um remedinho que você vai tomar, não. É uma paz que excede todo o entendimento, que não tem como explicar. Isso vai guardar a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Olhando também para esse texto, olhando para Cristo, o personagem principal dessa história, Jó ele foi duramente criticado por Elifaz, que com toda a sua experiência de vida, não conseguiu trazer palavras de conforto para Jó. Isso já deve ter acontecido com você em algum momento. Pessoas que você esperava conforto e não recebeu conforto. Jó sofreu com isso, vai sofrer ao longo de todo o livro com isso. Mas em Cristo nós temos um amigo que jamais vai nos abandonar. Um amigo que nos escuta. Eu estava pensando, geralmente quando chega nesse momento, eu sempre digo que toda mensagem ela tem que apontar para Cristo. Se uma mensagem ela não aponta para Cristo, ela é uma mensagem legalista. E ela pode até ser bacana de escutar, mas ela vai ter poucos efeitos práticos em nossas vidas. E aí eu estava procurando algum texto, algo que apontasse para Cristo, e pensei em alguns, mas me veio uma música do Sérgio Lopes, é óbvio que eu não vou ousar cantar a música de Sérgio Lopes, mas um trecho da música dele diz assim, o amigo que eu encontrei me surpreendeu, quando todos me deixaram, ele me acolheu. Sarou-me as feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Se os amigos de Jó não trouxeram consolo para o coração dele, eu e você temos um amigo
que pode trazer consolo para o meu e para o seu coração. E esse amigo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jó, ele foi angustiado, com muitas perguntas não respondidas. Ao longo do capítulo 7, ele faz várias perguntas e nenhuma das perguntas é respondida. Muitas vezes, nós não receberemos resposta para tudo aquilo que ocorre conosco. Podemos até pensar que Deus está se comportando como nosso inimigo. Jó vai dizer, olha, as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim. É como se Deus fosse meu inimigo. Mas a verdade é que Deus está sempre agindo em favor do seu povo, para que o seu povo seja mais parecido com Jesus Cristo. Talvez nesse momento o que a gente precise seja dar com os ombros, parar na frente do espelho, colher os ombros e dizer, eu não sei. Por que está acontecendo isso com a minha vida? Eu não sei. Eu não sei. A gente vive numa época em que, logo depois do iluminismo, do humanismo, o ser humano ele correu de uma forma desenfreada para ter resposta para tudo. A gente acha que tem que ter resposta para tudo, acha que tem que ter opinião sobre tudo. Se alguém fala de alguma coisa, você tem que ter uma opinião, você tem que falar, você tem que falar. Você não é obrigado a ter opinião sobre tudo. Você não é obrigado a saber sobre tudo. Às vezes a gente acha, porque sabe um pedacinho, sabe tudo. Não é obrigado. E ao longo de toda a Bíblia, eu acho que a gente tem mais perguntas do que respostas. E talvez valha a pena a gente chegar diante do espelho e dizer, eu não sei. Por que isso está acontecendo com a minha vida? Eu não sei. Mas o Senhor sabe. Eu sirvo a um Senhor que sabe o começo, que sabe o fim da história. Eu sirvo a um Senhor que Ele é o autor da história, que tem toda a história na palma da sua mão. E eu confio que Ele tem o melhor para mim. Porque foi Ele que disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, para que sejam conformados segundo a imagem do seu Filho. Então, tudo que acontece permite que eu me pareça mais com Cristo. Às vezes, precisamos dar com os ombros mesmo e dizer, eu não sei. E nessas horas, quando a gente diz, olha, Deus, eu não sei. Talvez Deus diga, muito bem, meu filho, eu sei, confie em mim. Respondendo Jó, ele faz uma pergunta importante no versículo 17, a gente finaliza aqui. Ele diz, quem é o homem para que tu lhe deis tanta importância? Qual é o homem para que você lhe dê tanta atenção? Quem é o homem para que eu faça tudo isso? Quem é? Quem sou eu, Senhor, para que o Senhor me dê tanta importância, preste tanta atenção em mim? Aí nesse momento aqui, Maiara me ajudou. Ela me ajudou com a letra de uma música também. Aí outra letra de outra música aqui, do PG. A música do PG, que é Quem Sou Eu? Aí tem uma estrofe da música que diz assim, quem sou eu, para que o Deus de toda a terra se preocupe com o meu nome, se preocupe com minha dor? Era isso que Jó estava perguntando. Quem sou eu, Deus, para que o Senhor se preocupe comigo, para que o Senhor preste tanta atenção em mim? Aí lá mais na frente, a música vai dizer, quem sou eu, para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu, para que a voz que acalma o mar e acaba a tormenta que se faz dentro de mim? Aí aqui na música vinha a resposta que Jó precisava. Por que o Senhor se preocupa comigo? Por que o Senhor se preocupa com você? A resposta na música é, Jesus, eu sou teu. Por que Deus se preocupa tanto comigo e com você? Porque você é dele. Porque você é propriedade dele, e ele disse, as minhas ovelhas eu conheço pelo nome, e ninguém jamais vai tirá-las da minha mão. Absolutamente ninguém. Nem os céus, nem a terra, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, absolutamente nada pode mais nos separar do amor de Deus. Era essa a resposta que Jó estava precisando. Era isso que Jó precisava escutar, e os seus amigos não puderam entregar. No capítulo 8, quarta-feira, nós iremos ver um outro amigo, Bildade. Aí Bildade vai entrar em cena. Você já ouviu a expressão, qual é a expressão, meu Deus do céu? A expressão um jumento batizado é Bildade. Vai entrar um jumento batizado na conversa. Vai entrar falando várias verdades teológicas, mas coice para tudo quanto é lado, batendo de tudo quanto é jeito. Se você tem interesse, convido você na quarta-feira a continuar na história de Jó. Medite nisso, deixe isso no seu coração. O Senhor é aquele que se preocupa comigo e com você. Mesmo em momentos vulneráveis, o Senhor está conosco. Mesmo que os nossos amigos nos abandonem, nós temos um amigo que jamais irá nos abandonar. E você tem valor. Quem é o homem? Quem é você para que Deus se preocupe tanto com você? Você pertence a Jesus. Por isso que você é importante. Amém?
Vamos orar.